Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus Cristo, Igreja Shalom, Batista Shalom, a Igreja de Jesus que está em todos os lugares, está na sua casa agora, meu irmão, está na minha casa, na casa dos nossos outros irmãos, Brasil e mundo afora. É um prazer voltar a falar novamente com os irmãos. Estou nessa noite aqui sozinho novamente, mas na presença do Senhor Jesus e contando com a vossa presença, aí onde você estiver na sua casa, para que o nosso coração continue alegre e satisfeito em saber que estou levando uma mensagem, uma palavra do Senhor para a sua vida, aonde você estiver. Eu queria lhe convidar a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 51, capítulo 9, verso 51, 56. Lucas, capítulo 9, verso 51 a 56. A palavra do Senhor diz assim: aproximando-se o tempo em que seria levado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhes fazer os preparativos, mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Vamos orar. Bendito e Senhor Deus, que nessa noite, nesse momento que nós estamos vivendo, nós possamos estar sensível à Tua voz, estar sensível ao Senhor, e saber que aonde nós estamos, seja na nossa casa, seja em qualquer outro ambiente, nós não nos sentimos sozinhos, porque nós sabemos que o Senhor se faz presente na nossa vida. Que nessa noite, que nesse dia, nós possamos ouvir a Tua voz, que nós possamos, através dessa palavra lida, nós possamos sentir a presença do Santo Espírito de Deus na nossa vida. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há séculos havia entre os judeus e samaritanos uma rixa, uma briga muito antiga, uma rixa, uma briga histórica. E mesmo sabendo que os samaritanos e judeus não se davam, Jesus, ele faz um pedido, e Jesus, um judeu, ele faz um pedido que não era muito normal. Ele pede para seus discípulos ir à sua frente, tentar alugar ou ajeitar um lugar para que eles pudessem pernoitar naquela noite, porque Jesus estava com seus discípulos indo para Jerusalém. Então Jesus, ele envia alguns dos seus discípulos à sua frente com esse objetivo de reservar uma hospedagem, um local para que eles pudessem pernoitar. Bom, a Bíblia diz que ao chegar na aldeia dos samaritanos, esses que foram à frente, os discípulos, alguns deles, não foram bem recebidos, muito pelo contrário, eles foram expulsos da aldeia. E eu acredito que da mesma forma que eles foram expulsos, os judeus, os discípulos de Jesus, que eram judeus, da mesma forma os judeus agiriam com os samaritanos caso ocorresse o contrário, fossem os samaritanos que estivessem passando pela cidade de Jerusalém ou qualquer aldeia próximo da Judeia. Eu acredito que os judeus fariam a mesma coisa com os samaritanos. Mas eu quero ressaltar e chamar a atenção dos irmãos que fica muito claro com a atitude de Jesus que ele desejava ensinar alguma coisa aos seus discípulos, e essa lição tem nome. Essa lição chama-se tolerância. Isso está muito claro. Por que eu observo sobre essa questão da tolerância e eu trago uma mensagem nesse dia de hoje para que a gente possa refletir sobre esse tema tolerância? Porque eu vejo, irmãos, que é algo que está nos faltando um pouco nesses dias que nós estamos passando em casa, diante dessa situação desagradável, desse momento que nós estamos bem quietinho na nossa casa, não por nossa própria vontade, mas por um pedido. Precisamos entender que tolerância
é algo que faz parte da minha e da sua vida. E eu estou começando a enxergar um certo ar de intolerância com as pessoas, dentro ou fora das suas casas, no mundo virtual, através das redes sociais. Eu começo a notar um pouco de intolerância dos irmãos ou de algumas pessoas em relação a outras pessoas. Mas o que é tolerância? O que é ser tolerante? Ser tolerante é ser uma pessoa que tem disposição para perdoar culpas, perdoar erros de outras pessoas. Uma pessoa que sabe usar de clemência, uma pessoa que sabe usar de misericórdia para com o próximo. Isso significa dizer que a semente do Evangelho estão aflorando no coração de uma pessoa que sabe tolerar a outra. Um momento como esse que estamos passando, meu irmão, é muito natural aflorar sentimento que às vezes, meu irmão, minha irmã, nós não sabíamos que tínhamos em nosso coração. Algumas pessoas estão à flor da pele, outras se tornaram mais mansas por causa dessa reclusão, por causa desse pedido para ficar juntos, desse isolamento social. Algumas pessoas já estão à flor da pele, outras se tornaram mais mansas. Aquelas que eram mansas se tornaram um pouco mais agressivas. Outras, pelo fato do isolamento restringir movimento, né? Pessoas que eram ativas, né? Passaram a ser pessoas pessoas mais calmas, pessoas mais tranquilas. Então esse momento está tudo muito diferente, irmãos. Esse momento está muito difícil para todos. Está difícil para mim, está difícil para você, está difícil para o próximo, está difícil para aqueles que estão no estado de Goiás, que estão na Bahia, em Rondônia, enfim, está difícil para todo o Brasil nesse momento, porque os sentimentos estão começando a aflorar, e eles são muito diversificados, e está mudando um pouco o humor das pessoas. O texto lido, irmãos, pode nos ajudar a mostrar o caminho da tolerância. Um caminho para que a gente possa entender que o que é ser tolerante em um momento tão adverso como nós estamos vivendo. Eu te peço a tua atenção para que você fique com sua Bíblia aberta e refletindo no texto que nós estamos lendo. Primeiro, irmãos, precisamos reconhecer que é muito compreensível o fato dos samaritanos recusar receber Jesus e sua comitiva de discípulos. É muito compreensível, mesmo porque todos nós sabemos que os judeus sempre eles recusaram qualquer aproximação com os samaritanos. Então, de forma muito resumida, o fato que ocorreu é: Jesus, um judeu, sabe que os samaritanos e judeus não se dão bem, que ambos tentam sempre sabotarem um ao outro. Mesmo assim, Jesus pede que seus discípulos vão à frente, tentar um alojamento, tentar algum lugar para que eles passarem a noite, pernoitarem, e no outro dia eles seguirem viagem para Jerusalém. O que era natural de acontecer, aconteceu, meu irmão. Os samaritanos, eles rejeitaram os discípulos e os expulsaram da aldeia. Então, de forma muito resumida, foi isso que aconteceu naquela história, nesse episódio. Jesus manda que os seus discípulos vão à frente, alguns deles. Esses discípulos chegam na aldeia dos samaritanos, possivelmente eles se apresentam, eles perguntam: para onde vocês estão indo? Nós estamos indo para Jerusalém. E de repente os samaritanos: opa, vocês são judeus, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês não devem entrar aqui na nossa aldeia, você não pode passar por aqui. E expulsa os discípulos de lá. Então, de forma muito resumida, é isso. E o que nós precisamos refletir sobre essa história, irmãos? Que eu queria que você refletisse na sua casa, que você pensasse um pouco. Como foi que Jesus lidou com a rejeição e a dureza do coração do povo samaritano? Como foi que Jesus lidou com essa questão dessa rejeição, com essa negativa? E como é que Jesus lidou com a reação dos seus próprios discípulos? É sobre isso que eu queria meditar com você nessa noite, ou nesse dia. A primeira atitude de Jesus, queridos, que a Bíblia me mostra, e nós precisamos considerar, foi que Jesus,
Ele enviou seus discípulos para a aldeia, sabendo que seus discípulos seriam ou poderiam ser rejeitados, como aconteceu. Jesus estava ciente do que o resultado poderia ser uma rejeição, ou até mesmo coisa pior. Poderia ser que os discípulos saíssem de lá apedrejados. Jesus sabia que eles correriam esse risco. Então a gente precisa entender que a primeira atitude de Jesus foi isso. Precisamos considerar essa atitude de Jesus, essa primeira atitude de Jesus enviar os seus discípulos para um lugar que eles não seriam bem vistos ou bem quistos. Certamente Jesus, ele queria provar o coração dos seus discípulos, daqueles que tiveram muito tempo andando ao seu lado. A história, mais ou menos aí, irmãos, se passa mais ou menos quando Jesus estava com seus 32 para 33 anos, vamos dizer assim. Jesus estava no seu último ano de vida, mais ou menos é por aí que a história está se passando. Então era necessário Jesus agora provar o coração dos seus discípulos, saber o que estava no coração dele diante das adversidades, porque Jesus tinha certeza, irmãos, que eles seriam rejeitados. Jesus tinha certeza que eles iam encontrar dureza lá. Então Jesus queria saber qual era a reação deles, queria saber o comportamento deles em meio a uma situação de constrangimento ao qual eles passaram. E a Bíblia nos mostra, irmãos, meus queridos, e minha querida irmã, e minhas queridas irmãs, que está me ouvindo, está me vendo, a reação foi a pior possível. A reação deles não exprime nada do Evangelho. O coração deles não denuncia um coração de um verdadeiro adorador. A reação do discípulo de Jesus foi algo vergonhoso. Quando a notícia do ocorrido chega, Tiago e João, diz a Bíblia, disseram a Jesus: Senhor, podemos pedir que do céu caia fogo para queimar todos eles? Olha o coração dos discípulos. Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, eu fico imaginando a decepção de Jesus, ver o seu discípulo amado, chamado João, propondo tamanha aberração. Eu fico a pensar no coração de um pai quando um filho lhe decepciona. Deveria ser esse o sentimento no coração de Jesus. Deve ter ficado com o coração pesado, o coração como de um pai que vê o seu filho fazendo algo que não é correto aos seus olhos. Qualquer pai ficaria arrasado vendo um filho fazer isso. Ficaria contrito, ficaria pensando em que momento da criação ele teria errado com o seu filho. Porque, meu irmão, nada mais decepciona um pai quando ele consegue enxergar que o coração do seu filho está separado do seu coração. Um coração mau, um coração voltado para as coisas ruins, atitudes desonestas, atitudes que trazem pesar, trazem culpa, trazem ódio, vexame, traz vergonha. Qualquer pai se cala diante de uma situação dessa. Qualquer pai vai se sentir culpado, qualquer pai vai se sentir incapaz. Um pai se sente infeliz de ver o filho falando tal coisa, sente que não está fazendo o seu papel de pai, que não está conseguindo ser um bom amigo para seu filho. É assim que um pai se sente quando um filho dá uma resposta do tipo que os discípulos deram para Jesus. A falha de um filho, meu irmão, é mais sentida pelo seu pai que por ele próprio, que pelo próprio filho. Você é pai, você que é mãe, sabe do que eu estou falando. Nós sentimos muito mais na pele quando nossos filhos nos decepcionam, ou decepciona alguém que nós também amamos. Você sabe do que eu estou dizendo. Você que é pai e mãe sabe disso, você já sentiu na pele isso. A decepção que o seu filho ou sua filha fez doeu muito mais no seu coração que no coração dele ou dela. Com Jesus não foi diferente, meu querido. No texto nós vemos a intolerância, a falta de amor pelo próximo
da incapacidade de meditar sobre o ocorrido. Jesus deve ter se sentido como aquele pai que faz tudo pelo seu filho e recebe a ingratidão como resposta aos seus ensinamentos, ao seu amor, ao seu carinho, ao seu cuidado. John Wesley, o grande pregador e pastor John Wesley, ele disse algo interessante sobre intolerância. Abre aspas, disse Wesley: o que resolvi evitar por todos os meios possíveis foi a estreiteza de espírito, o zelo partidário, o estar constrangidos às nossas próprias vísceras, esse fanatismo miserável que faz que alguns não estejam dispostos a pensar que há alguma obra de Deus a não ser entre eles. Fecha aspas. Irmãos, se nós não cuidarmos diante do cenário que estamos vivendo, nós seremos produtores de intolerância. Se a gente não cuidar, pelo momento que nós estamos vivendo, nós seremos produtores de intolerância. Veja bem, como os discípulos, eu e você, se a gente não cuidar, vamos nos tornar pessoas intolerantes. Como alguns que querem que caia fogo do céu para queimar o Congresso Nacional. Outros estão querendo queimar o sistema judiciário brasileiro. Acredito que tem pessoas nesse momento pedindo que caia fogo sobre a cabeça do presidente. Outros estão pedindo que caia fogo do céu para queimar a Rede Globo de televisão. Outros estão pedindo para queimar a cabeça do Papa, a cabeça do pastor. Outros estão pedindo para que caia fogo do céu, porque não estão aguentando mais a esposa dentro de casa. Tem esposa que está pedindo que caia fogo do céu para queimar a cabeça do marido, porque não está aguentando mais ver o marido dentro de casa. Tem pais que já não estão aguentando mais ver os filhos dentro de casa, estão pedindo para que caia fogo do céu, para afastar esses moleques de perto de nós. Ô meu irmão, quanta intolerância nós estamos vivendo devido a esse momento. Quanta intolerância, meu irmão. Como queremos que o Brasil mude, como queremos que as pessoas conheçam Jesus, se a igreja que deveria ter a mente de Cristo, em momentos críticos como esse que nós estamos vivendo, irmãos, não reflete em nada o espírito do Evangelho. Eu fico vendo que, e pensando que, e refletindo, e meditando que Deus na sua santidade, Ele deve fechar os seus olhos lacrimejados, por não aguentar ver o quanto nós estamos perdidos em nossos sentimentos, meus irmãos. Ô meu querido, ô minha querida, façam reflexão. Os discípulos não pararam para pensar que os judeus por anos subjugavam os samaritanos, os maltrataram, faziam chacota com eles, avacalhavam com eles, faziam dos samaritanos escárnio público. Os judeus não pararam para pensar, os discípulos de Jesus não pararam para pensar o que aqueles homens sentiram, passaram na pele pelo seu próprio povo. Não, eles não pararam para refletir sobre isso, meus irmãos. Eles não pararam para refletir pela beleza do Evangelho. Eles não pararam para refletir sobre as palavras de Jesus, sobre a vida deles, sobre o discipulado de Jesus, sobre a vida deles. Eles não pararam para refletir sobre o amor que Jesus tinha por cada um deles. Eles não pararam para refletir quantas vezes Jesus parou para amar aqueles que o mundo odiava. Eles não pararam para refletir sobre aqueles que o mundo estava colocando para fora das suas aldeias, fora das suas cidades, porque estavam leprosos. E Jesus, em encontro desses leprosos, tocava nos leprosos, curava os leprosos, alimentava os leprosos. Eles não pararam para refletir sobre isso, meus irmãos. Eles simplesmente procuraram a resposta mais vil, mais terrível. A resposta que não contém nada do Evangelho. Senhor, quer que nós pedimos fogo do céu para matá-los? Vamos acabar com todos, é muito mais fácil de querer refletir.
A intolerância, meu irmão, está transformando pessoas vitoriosas em pessoas perdedoras. A intolerância está transformando pessoas humildes em pessoas arrogantes. A intolerância está transformando as casas em ambientes desagradáveis de se viver. A intolerância é capaz de transformar pessoas necessárias em pessoas descartáveis. A intolerância está preparando pessoas para o futuro, meu irmão, na sua velhice. Essas pessoas viverem sozinhas porque ninguém quer se aproximar e quer viver ou conviver com pessoas intolerantes. Para os intolerantes discípulos de Jesus, o mestre os confrontou dizendo, abre aspas, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Oh, aleluia, glória a Deus. Meu querido e minha querida, meu irmão da Igreja Batista Shalom e todos aqueles que estão nos ouvindo, o Senhor faz a seguinte pergunta para mim e para você. Nós sabemos que espécie de espírito está habitando em nós. Nós queremos salvar ou destruir vidas das pessoas quando espalhamos tristeza, incerteza, mal notícias, desesperança, ódio. O que nós queremos? Salvar ou destruir a vida das pessoas? Quando nós estimulamos guerra, quando nós estimulamos desordem, o que nós queremos? Salvar ou destruir as vidas das pessoas? O que nós produzimos com esse tipo de atitude? Nós queremos salvar ou queremos destruir? De que lado nós estamos? Já cantava Carlinhos Félix, de que lado você está? De que lado você quer ficar? De que lado você quer ficar? Já cantava Carlinhos Félix há muitos anos atrás. De que lado nós queremos ficar, meu irmão? O que estamos pregando, o que nós estamos dizendo, o que nós estamos vivendo, está condizendo realmente com o Evangelho, meu irmão, minha irmã? Precisamos refletir no Evangelho de Cristo, na palavra de Deus, no amor do Senhor, na paz do Senhor, na fé que Ele está nos dando para viver, apesar dessas dificuldades que nós estamos passando. Precisamos levar em consideração a sua palavra. Em João capítulo 3, verso 34, 35, a Bíblia diz, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Leve em consideração essa palavra de Deus sobre a sua vida. 1 João capítulo 3, verso 10, leve em consideração essa palavra também. Desta forma sabemos que são os filhos de Deus e que são os filhos do diabo. Que não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama a seu irmão. Lucas capítulo 9, verso 55. Jesus disse a eles, mas Jesus, voltando-se, os repreendeu dizendo, vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Meu irmão, nesse momento tão singular que eu e você nós estamos passando, você acha o que as pessoas estão esperando de mim e de você? O que eles esperam de nós? A não ser uma boa notícia, o Evangelho de Cristo, a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que salva, a palavra que nos dá paz. É isso que eles esperam de mim e de você, nesse momento tão angustiante sobre a vida deles. Irmãos, as pessoas estão precisando de consolo, as pessoas estão precisando ser consoladas, as pessoas estão precisando ser amadas,
As pessoas precisam ser respeitadas e toleradas, porque não são todas as pessoas que têm a paz que excede todo o entendimento, meu irmão. Nem todos têm essa paz dentro do seu coração. Meu querido, minha querida irmã, você que está me assistindo e me ouvindo, se você é um filho de Deus, reflita se as suas ações vão produzir paz, vão produzir fé, esperança, amor na vida das pessoas. Se não for assim, meu irmão, minha irmã, descarte isso. Descarte qualquer coisa que não leve as pessoas a ter paz, ter esperança, fé, amor. Em Mateus 6,34, para finalizar, a Bíblia diz: portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Eu digo para você, não se preocupe com o amanhã. Seja mais tolerante com a sua família. Seja mais tolerante com as pessoas que pensam diferente de você. Seja mais tolerante com seu irmão, com sua irmã. Seja mais tolerante com seu filho. Filho, seja mais tolerante com o seu pai. Tudo isso que nós estamos vivendo vai passar. Vai passar. Tudo isso que nós estamos vivendo vai passar no nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde sempre. Estarei orando por você. Estarei orando pela sua família no nome de Jesus. Hoje finalizamos essa palavra, mas domingo nós teremos outro encontro no nome de Jesus. O amor sempre vence. O amor sempre vai vencer a intolerância. Pense nisso. E que o Senhor lhe abençoe e lhe dê paz, no nome de Jesus. Até breve.